Os dados a que se fez referência no parágrafo anterior sugerem que a indústria açucareira era suficientemente rentável para autofinanciar uma duplicação da sua capacidade produtiva a cada 2 anos. Essa discussão aqui, esse, esse trecho aqui, ele foi o que provavelmente fez o Frederic Monroe escrever pelo menos uma boa parte da produção bibliográfica dele sobre o Brasil. É, um, é uma frase que tem um teor de provocação muito grande. Tá? E, evidentemente, isso suscitou dentro da historiografia econômica sobre o Brasil colonial muita discussão. O curioso é que o Celso Furtado sustentou essa tese durante anos, inclusive demonstrando, usando os dados que ele recolheu lá na tese dele de 1948, o truco da duplicação da capacidade produtiva a cada 2 anos. Aparentemente, o ritmo de crescimento foi dessa ordem nas etapas mais favoráveis. Aí ele já está tentando negociar aqui com você. O fato de que essa potencialidade financeira só tenha sido utilizada excepcionalmente indica que o crescimento da indústria foi governado pela possibilidade de absorção dos mercados compradores. Sendo assim, que não se tenha repetido a dolorosa experiência de superprodução que tiveram as ilhas do Atlântico. Confirma que houve excepcional habilidade na etapa de comercialização e que era sobre esta última que se tomavam as decisões fundamentais com respeito a todo o negócio açucareiro, ou seja, era sobre a comercialização, era tudo sobre a comercialização do açúcar. Né? As condições produtivas do açúcar eram um aspecto quase que secundário dentro, né, do comportamento do mercado consumidor. Mas se a plena capacidade de autofinanciamento da indústria não era utilizada, que destino tomavam os recursos financeiros sobrantes? É óbvio que não eram utilizados dentro da colônia, onde a atividade econômica não açucareira absorvia ínfimos capitais. Tampouco consta que os senhores de engenho invertessem capitais em outras regiões. A explicação mais plausível para esse fato talvez seja que parte substancial dos capitais aplicados na produção açucareira pertencesse aos comerciantes. Olha que interessante, né? Como era o açúcar tinha um preço dado por sua demanda, o aumento da produção faria apenas e tão somente com que o preço caísse. Então esses ganhos de produção eram ganhos em cima, esses ganhos, né, de volume crescente, né, esses volumes monetários crescentes, eles com certeza eram acompanhados de um volume crescente da produção e uma queda no preço médio. Né? Tendência, né, de queda no preço médio. Sendo assim, uma parte da renda que antes atribuímos à classe de proprietários de engenhos e de canaviais seria o que modernamente se chama renda de não residentes e permanecia fora da colônia. Ou seja, se a gente fosse pensar aqui na lógica do balanço, né, de pagamentos, né, era exportado, né, e virava aquelas transações do balanço de serviços também, né, permanecendo fora da colônia. Explicar-se-ia assim facilmente a íntima coordenação existente entre as etapas de produção e comercialização, coordenação essa que preveniu a tendência natural à superprodução. Ou seja, os caras eram conscientes de que se eles produzissem demais, o preço do açúcar tenderia a zero. Então não dá para você aumentar
aumentar demais a produção em um nível, né, em que as pessoas já não estivessem mais dispostas a consumir tanto açúcar, né? E com isso, a gente termina esse oitavo provocativo capítulo que inicia a parte 2 do Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá bom? Numa próxima ocasião, a gente continua aí no nono capítulo e segue pela parte 2. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse elemento, né, para esses aspectos econômicos, já que o Celso Furtado joga no capítulo 8. Né? Você vê aqui, por exemplo, uma visão de fluxo de renda derivada praticamente da macroeconomia, da visão da macroeconomia da segunda metade do século XX, né, de meados da segunda metade do século XX. E nós temos aí, inclusive, uma tentativa no final do capítulo, né, de uma explicação através do balanço de pagamentos. Um balanço de pagamentos. Né? Mas, enfim, é isso aí. Essa é uma das graças dessa obra, né, essa obra gigantesca desse nosso grande economista, né, que foi Celso Furtado, com Formação Econômica do Brasil. A gente nunca pode esquecer isso. Existe o vocabulário que é incorporado de época, existem cada época tem os seus traumas, né, esses traumas não resolvidos, mas isso não tira de maneira alguma o brilho, né, e a relevância de formação econômica do Brasil. Tá bom? Isso aí, gente. Sigam acompanhando o canal Grumbrice, sigam acompanhando o Lendo com o Luiz. Vamos em frente. Começamos a parte 2. É isso aí.